Salve, salve rapaziada do Pitacos do Papo do Fino. Nós estamos aqui para falar sobre a rodada 12 do Cartola. Uma rodada difícil, uma rodada que já não vai ter dois times na competição. O Sport e o Corinthians, que já jogaram no meio de semana, numa partida com alguns lances polêmicos. A vitória do Sport por 1-0 e não acontece o jogo nessa rodada. O que a gente tem nessa rodada de jogo para passar para vocês? Vocês estão vendo aí em cima, o embalado Atlético Paranaense se animou com a vitória em cima do Colo-Colo, vai buscar 3 pontos contra o Bahia de Mano Menezes. Na sequência, Inter e São Paulo, certo? Um jogo onde provavelmente Kudê deve poupar alguns titulares. E o São Paulo preocupadíssimo com a sequência de maus resultados. O Diniz na corda bamba. Atlético Mineiro e Grêmio, que era para ser um baita jogo, só que o Grêmio do Renato Gaúcho provavelmente deve poupar uma galera aí. Vasco e Red Bull. Vasco e Red Bull, um jogo bacana, porque o Vasco está numa fase um pouquinho de queda, né? Em contrapartida, o Red Bull deve estar animadaço com a vitória em cima do Ceará e quer se livrar provavelmente da zona do rebaixamento. Palmeiras e Flamengo é um jogo que vocês vão ter que ficar atento, porque a gente está gravando isso daqui na quinta-feira à noite e o Flamengo entrou no STJD pedindo a suspensão do jogo, então a gente não sabe se vai ter jogo ou não vai ter, né? Ceará e Goiás, um confronto que de repente é um confronto que pode ser bom no Cartola, mas o Goiás está melhorando, vamos ver. Atlético Goianiense e Botafogo. Atlético Goianiense deve chegar, ambos, né, embaladíssimos pela classificação na Copa do Brasil. Vão comemorar a classificação nesse jogo aí. O Santos pega o Fortaleza, né, em casa. E para fechar a rodada, só na segunda-feira, o Fluminense vai receber o Curitiba. O Fluminense agora preocupado com essa eliminação da Copa do Brasil nos acréscimos, né? Então isso é uma coisa que desanima muito. Então vamos lá falar sobre os times que a gente está montando para vocês. Lembrando que capitão ali não importa muito, porque é um time aleatório. A gente não monta o time para montar o time. A gente monta para indicar peças para vocês, tá? Então o primeiro time é pensando em pontuação. Você está vendo aí, é um time caro, time com algumas peças caras, né? Nós vamos de Guto Ferreira, confiando numa vitória tranquila do Ceará sobre o Goiás. Vamos de Vanderlei numa aposta que o Atlético Mineiro vem com tudo para cima do Grêmio. O Grêmio deve ir com um time sem alguns titulares, né? Pensando em poupar, porque o Renato sempre poupa. Pode ter motivo, pode não ter motivo, o Renato poupa. O Vanderlei aí, porque é um grande goleiro também, né? E vai pegar um ataque forte. Na zaga, o Gustavo Gomes, que mete seus golzinhos, né? Agora, de olho se tiver jogo, né? Porque Palmeiras e Flamengo, se o Flamengo for jogar, vai jogar muito remendado. Então a gente está apostando aí no Gustavo Gomes e no Vinha, para um eventual saldo de gols. O Gustavo Gomes também mete seus golzinhos, como eu já falei. O Vinha é bom de assistência, é bom de bola. Lucas Veríssimo também apostando no saldo. E o Moisés, que é um jogador que desarma bem e provavelmente deve começar jogando, mesmo se puder escalar um time misto. No meio do campo, a gente indica o Arrascaeta. Você vai falar, mas você coloca o zagueiro do time atacante que vai jogar contra ele, o meia? Não, o que eu falei para vocês, a gente está indicando peças. A gente não está indicando um time para você montar, né? Então, se você escalar um, você não escala o outro, a não ser que vale a pena escalar os dois. Vou colocar o Gustavo Gomes que ele vai meter gol. Aí são outros 500. O Arrascaeta, porque se o Flamengo jogar, é a única peça assim acima da média. O Nenê, batedor de pênalti do Fluminense. O Fluminense tem tido alguns pênaltis na competição, mas a gente tem que ver como é que o Fluminense vai reagir em relação a essa eliminação da Copa do Brasil. O Fernando Sobral, do Ceará, que é a peça-chave do meio-campo do Ceará, né? Ele desarma muito, ele chega na frente, dá assistência, chuta gol. E no ataque,
os matadores que têm feito bastante gols no campeonato. O Luiz Adriano, mesma questão do Flamengo, ver se tem um jogo ou não. Né? E o Luiz Adriano, ele mete o gol, mas depende muito da bola chegar. O Palmeiras tem jogado muito mal, a bola não tem chego. O Marinho, não precisa nem explicar, o problema é que ele custa uma fortuna, né? Das 148 cartoletas, praticamente 25 são dele. Né? Um jogador que vai ter que pontuar bem para nos valorizar mais um pouco. Mas é um jogador que chuta muito a gol, recebe muita falta. Então é complicado deixar ele fora do time. Né? Ainda mais no jogo contra o Fortaleza. Ele pode até não fazer gols, mas não é o que se espera. E o Alejandro, que é um jogador que já mostrou que é matador. Então a gente tem aí essa formação pensando em pontuação. Agora uma formação pensando em valorização. Ó, o time custa 76, 75 e todo mundo que está aí valoriza com pouco ponto. 2, 3 pontos. Tem jogador que valoriza com menos 0,10. Então o Odair Helma, Fluminense. Goleiro, o Jean do Atlético Goianiense, né, que agora bate falta. É um goleiro que pega bem, ele tem uma boa média. Nas laterais, o Aderlan, que está devendo, apoia bastante, mas não conte com o saldo de gols do Aderlan, porque o Bragantino é especialista em tomar gols. E o Dudu do Atlético Goianiense, que é um rapaz que apoia bastante, chega muito, de repente uma assistência, até um chute de longe. Então, atacando, desarmando, né, ele pode valorizar. Na zaga, Luiz Otávio e Lucas Claro. O Lucas Claro meteu gol na quinta-feira na eliminação do Fluminense, é um cara que sobe bem de cabeça. E o Fluminense a gente pode torcer até para ele fazer um saldo, se o Muriel assim permitir, né? E o Luiz Otávio do Ceará, que também mete seus golzinhos, e torcendo também para o Ceará não tomar gols, né, na rodada contra a equipe do Goiás. No meio-campo, Gabriel Menino, cobrador de falta e de escanteio do Palmeiras, menino que desarma relativamente bem. O Eric do Atlético Paranaense tem um jogo em tese não tão complicado quanto o Bahia tentando se encontrar ainda no campeonato. E o Benítez do Vasco, que vai pegar um time que ataca bastante, então para ele favorece por quê? Porque ele desarma muito bem e ele puxa muito bem o contra-ataque. Apesar de no jogo contra o Botafogo, o final do jogo ele ter segurado a bola de uma maneira desnecessária e acabou até prejudicando alguns ataques. E no ataque, apostas. Né? O Wellington Silva, que está devendo. O Claudinho, que é um dos bons jogadores do Bragantino, mas em termos de pontuação do Cartola está devendo. Então a gente vai apostar num gol dele, né, para ele valorizar. E o Raniel, que é o centroavante do Santos Matador, o jogo contra o Fortaleza, a esperança dele meter uma caixa ali. Então o time para valorização é esse aí. Vamos agora para o time onde a gente vai colocar a galera para arriscar. Então, quem tem aquele time, eu vou jogar um mata-mata, meu adversário é conservador, eu vou tentar fazer diferente. Né? Ou então, eu tô 60 pontos atrás do líder da liga, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, os nomes estão aí. O Wagner Mancini, do Atlético Goianiense. O treinador não faz tanta diferença assim em termos de pontuação. Felipe Alves do Fortaleza, porque ele vai ter que segurar um minimício. E se ele segurar um minimício, ele vai estourar. Lembrando que quem quiser escalar o Felipe Alves já sabe que ele vai perder um ponto de passe incompleto. Senão nem escala. Que eu já estou avisando antes. Porque ele dá muito estouro lá para frente, apesar de ser um goleiro que sabe usar o pé. Nas laterais, Iago Pikachu, que está devendo muito, e o Caju, que é uma aposta. Eu já queimei a minha língua porque eu já indiquei o Jefferson do Goiás na rodada que ele foi expulso. Eu indiquei ele na rodada que ele foi expulso. Porque o Jefferson é um bom jogador e o Caju também é um bom jogador. Então, assim, aposto como bom no desarme, bom na assistência e condição de segurar um pouquinho esse ataque do Ceará. Na zaga, Moledo e Kahneman. Eu estou apostando aqui muito no Moledo no saldo de gols, na incompetência do ataque do São Paulo.
né? E o Mollet de vez em quando sobe e mete um gol. E o Kahneman, porque ele vai trabalhar muito. Ele vai trabalhar muito. Então contar com alguns desarmes dele, que é o forte dele, é um grande zagueiro. Então o Kahneman por aí. Não dá para apostar no saldo de gols no Kahneman. Nem no Pikachu. Pikachu dá uma aposta nele desencantar também. Porque vai pegar o Bragantino. Meio campo ali. Nonato. O ano passado, primeiro que ele tem mais de 4 desarmes por jogo. É um cara que desarma bem e corre bem. E o ano passado ele metia seus golzinhos. Então vale a pena arriscar no Nonato. O André, um bom jogador de meio campo. Chega junto, chuta, desarma. Um grande jogador. E com propensão a pontuar bem no Cartola. E completando o meio campo, o Vina. Ele aparece como Vinícius, mas é o Vina do Ceará. Muita assistência, muito chute a gol. Jogador que chega muito forte no ataque. Deve pontuar bem contra o Goiás. E o ataque para fechar as apostas do ataque, né? PP, zebra contra o Atlético Mineiro. Você viu que a gente não apostou muito no Atlético Mineiro. Eu tô com muito receio do Atlético Mineiro fazer uma boa partida. Não consigo vislumbrar isso. Uma outra aposta, o Kleber, que está devendo, está jogando mal alguns jogos já, né? Mas é um centroavante bom, ele é grandalhão, mas é um grandalhão que sabe jogar. E uma aposta doida, que se tiver o jogo Palmeiras e Flamengo, pode ser que o Rony desencante. Eu estou sentindo que tá pro Rony desencantar, né? E aqui, para fechar, umas indicações mais loucas ainda, para quem tiver muita coragem. Por quê? Primeiro porque o João Paulo vai desvalorizar muito se não pegar, e o Fortaleza não costuma chegar muito. Então pode parecer loucura escalar João Paulo. Mas quando o adversário chega, e quem assistiu São Paulo e Fortaleza, por exemplo, sabe que o Thiago Volpi foi acionado naquele jogo. Então é um risco, mas pode valer a pena. O Natan, que é uma incógnita, ele é uma incógnita, às vezes joga demais, pontua demais, às vezes joga nada. O Vinícius, o bom atacante do Goiás, Vinícius Andrade, bom de bola o moleque, né? Eu acho que vale a pena apostar. Se o Goiás fizer uma boa partida contra o Ceará, encarar, bater de frente com o Ceará, ele pode ser destaque. O Guilherme Arana, excelente jogador, mas no Cartola ele decepciona um pouco. Mas vale a pena a gente tentar. E o Sabino, será que o Sabino vai voltar a bater pênaltis no Curitiba? Então é uma outra questão para a gente pensar e a gente arriscar aí. Então 5 dicas aí para o cara ter coragem, que pode quebrar a banca com esses caras aí. Agora, para você que curte o Cartola e está acompanhando a gente, você precisa conhecer a Rodada Monstro. Entra na nossa página do Facebook, o Papo do Fino, chama a gente por mensagem lá e fala assim: eu quero participar da Rodada Monstro. Rodada Monstro, R$10. Dependendo do número de apostadores, pelo menos 20% ganha alguma coisa, nem que for os 10 de volta. Então muita gente é premiada. E aí você ganha R$10, você ganha para apostar na próxima também. Então vale a pena jogar a nossa Rodada Monstro. E continue ouvindo as nossas dicas, pitacos do Papo do Fino. Entra na nossa liga para brincar, não custa nada, só para conhecer. O vencedor pode escrever uma postagem sobre o Brasileirão e a gente coloca lá na nossa página do Papo do Fino, né? E é isso aí. A gente vai encerrando por aqui. Eu vou me despedindo. Essa rodada 12 não é uma rodada tão difícil. Dificilmente vão sair aquelas pontuações ridículas das duas últimas, 50, 60, todo mundo suando para fazer 50, a média dos cartoleiros 30 e pouco. Deve ser uma rodada um pouco melhor. E vamos que vamos. É isso aí, um abraço, rapaziada, até a próxima, tchau!